Hoje, a gente vai mergulhar num tipo de arsenal bem diferente. Um que não tem nada a ver com metal ou pólvora. É algo muito, mas muito mais antigo e poderoso. Sabe, quando a gente pensa em batalhas da Bíblia, o que vem logo na cabeça? Espadas, lanças, arcos, né? Mas e se as armas mais devastadoras de todas não fossem nem um pouco físicas? Pois é, a resposta é surpreendente. As armas mais potentes que aparecem nas Escrituras eram, na verdade, comandos divinos. É isso mesmo, ordens capazes de, olha só, paralisar impérios inteiros usando fenômenos que nenhuma tecnologia da época podia nem sonhar em explicar, muito menos impedir. E aqui está o ponto central de tudo. Não estamos falando só de objetos ou de eventos isolados. Eram, na verdade, instrumentos de autoridade espiritual. Eles foram usados para mostrar um poder superior e, com isso, desmontar sistemas inteirinhos que eram construídos em cima da adoração de deuses falsos. Bom, para começar, vamos para um confronto que é simplesmente épico. De um lado, a gente tem o império mais poderoso da antiguidade, o Egito. Do outro, um homem com um simples cajado. Parece totalmente desigual, né? Mas aquele cajado estava prestes a se tornar uma arma que ia atacar o próprio coração do panteão de deuses egípcios. O que é mais incrível aqui é a escalada de poder. Primeiro, o cajado transforma o rio Nilo em sangue. Pensa no impacto. Um ataque direto a Hapi, o deus que eles acreditavam ser responsável pela vida no rio. Depois, os próprios magos do faraó, que até tentam replicar os milagres, acabam admitindo a derrota, reconhecendo que ali tinha uma força muito superior. E o clímax de tudo? A travessia do Mar Vermelho, uma manobra que simplesmente selou o destino de todo o poder militar egípcio. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, não foi um conflito pequeno, uma briga qualquer. Foram 600 carros de guerra da elite egípcia. Era a força mais avançada daquela época e ela foi completamente aniquilada. Foi o fim definitivo da perseguição. Ok, agora vamos avançar um pouco e ver essa ideia se desenrolar num campo bem diferente. A batalha agora sai da arena política e militar e entra de cabeça numa esfera puramente ideológica. Uma competição direta entre divindades. E a cena é, nossa, muito dramática. Imagina só, de um lado, o profeta Elias, sozinho. Do outro, 450 profetas de Baal, o deus que o povo acreditava que trazia a chuva e garantia a colheita. A pergunta ali era muito simples. Qual dos dois deuses ia responder com o fogo vindo do céu? Então, Elias ora e a resposta divina é avassaladora. Uma única chama desce do céu. Mas olha, ela não queimou só a oferta e a lenha, como seria de se esperar. Ela consumiu as próprias pedras do altar, o solo em volta, e até a água que enchia uma vala que tinha sido cavada ali. Foi uma demonstração, assim, inequívoca, absoluta, de um poder que não tinha comparação. A partir daqui, o conceito fica ainda mais profundo, mais abstrato. E se a arma for o próprio destino? Uma força que a gente não vê, mas que executa um julgamento profético do qual não dá para escapar. Pensa, por exemplo, na história do rei Acabe. Ele recebeu um aviso profético, ignorou completamente e foi para a batalha. No meio daquele caos todo, um soldado inimigo atira uma flecha. Assim, sem mirar em ninguém específico. Um tiro completamente ao acaso, sabe? E essa flecha, supostamente aleatória, vai e encontra justamente a única frestinha na armadura de Acabe, matando ele e cumprindo a profecia. O que isso mostra? Um princípio muito forte. Quando um juízo divino está em andamento, não existe sorte, não existe acaso. E quando a gente vai para as visões mais, digamos, perturbadoras das Escrituras, encontramos figuras como Abaddon. O nome dele já diz tudo, o Destruidor. Ele é o comandante de um exército que vem do abismo, uma força de julgamento numa escala que é aterrorizante. Olha, a melhor forma de descrever a arma desse exército, usando uma analogia de hoje, seria como uma arma biológica espiritual. Eles possuíam algo como caudas com ferrão de escorpião, mas o objetivo não era matar. Era infligir um tormento tão, mas tão intenso que as pessoas iam procurar a morte e não iam conseguir encontrar. É um poder que vai muito além da nossa compreensão. Então tá, o que todas essas histórias ensinam pra gente no fim das contas? Elas apontam para uma realidade espiritual que é muito mais complexa e organizada do que a gente costuma imaginar. Uma realidade com hierarquias, com leis e com consequências muito bem definidas. Vamos resumir o que a gente viu.
O cajado de Moisés demonstrou autoridade divina sobre um império inteiro e seus deuses. O fogo do céu provou que o poder de Deus é absoluto, não tem competição. E a flecha do destino mostrou que o juízo profético é simplesmente inevitável. Ou seja, cada arma representa um princípio espiritual. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Se a força de um império gigantesco, se a lógica de uma ideologia e até a armadura de um rei, se tudo isso desmorona diante da vontade divina, o que isso realmente revela sobre a natureza do verdadeiro poder? A resposta talvez mude o jeito como a gente enxerga o mundo.